Prepara-se para ir à polícia. Há todo um conjunto de acontecimentos históricos. Portanto, eu vivia na Rua de Entre Campos, em Lisboa. O meu pai era barbeiro. E nós, jovens, digamos assim, andávamos na rua, brincávamos na rua. E em 1959, junto à estátua peninsular de Entre Campos, há um fenómeno curioso. Portanto, nós íamos brincar ali para o Jardim do Campo Grande e então deparámos com uma série de carrinhas da Polícia de Choque, com cães, e reparei na atual Avenida das Forças Armadas, quando se desce, um conjunto, várias centenas de estudantes a fugirem de um lado para o outro, numa ação da repressão policial com os estudantes. E de facto havia ali um cordão policial, nós estávamos longe, ficámos atónitos, portanto sem perceber o que é que se estava a passar. E eis que à noite, em família, tentei, enfim, abordar o assunto com os meus pais, mas havia um semblante carregado. Penso que o meu pai já teria alguma informação sobre o que tinha acontecido. Portanto, este é um dos primeiros elementos históricos que levam, digamos assim, à preparação da consciência do regime de ditadura em que se vivia. Depois, o segundo episódio que ocorre é num dia, portanto, eu tinha acabado de concluir o ciclo preparatório na Escola Eugênio dos Santos, com o meu irmão, e passado 2 dias, vejo o semblante dos meus pais, a minha mãe, enfim, com as lágrimas nos olhos, informarem-nos de que nós iríamos começar a trabalhar. Portanto, isto com 12 anos. Portanto, as dificuldades económicas eram imensas e a minha mãe arranjou um trabalho de armação de flores, aonde, digamos assim, ia buscar a um determinado armazém, portanto, essas flores. E obviamente que eu começo a questionar por que razão eu não continuei a estudar, digamos, quais eram os motivos. E obviamente que os motivos eram os fatores económicos. Ao fim desses 2 anos, portanto, começo a trabalhar numa oficina de automóveis, como empregado de balcão, na Eletrorápida, oficina que é a atual Médis, que se situa perto da estátua António José de Almeida, perto da Casa da Moeda. O comportamento dos adultos, portanto, dos meus chefes, era como se nós fôssemos o homúnculo, ou seja, um adulto em miniatura. Portanto, as pessoas adultas, portanto, enfim, não é questão do ambiente oficinal, era, digamos assim, uma relação de uma certa distância e, por vezes, quando nós não cumprimos determinado tipo de tarefas, portanto, levávamos alguma pancada mesmo por parte deles. Por outro lado, no 5 de outubro, portanto, de 1900 e sensivelmente 68, estando à porta da oficina, reparei com uma grande concentração de pessoas junto à estátua do António José de Almeida. E então reparei que algumas pessoas depunham coroas de flores e então ouvi estas palavras: Viva a República! Senti algum ambiente estranho nas imediações, de pessoas que deviam de ser bufos ou da PIDE. As pessoas saíram dali, gritaram Viva a República e encenaram uma pequena manifestação e há um carregamento da polícia junto a essas pessoas. Entretanto, eu pude,
digamos assim, assistir, portanto, em Vila Franca de Xira, portanto, isto em 1970, onde participei numa homenagem a Albina Fernandes, mulher de Otávio Pato, o dirigente político do Partido Comunista Português, que se encontrava preso, e então houve uma ação de solidariedade de várias centenas de pessoas. Nesse dia saímos dali e fizemos uma pequena manifestação em Vila Franca que foi reprimida selvaticamente pela polícia de choque. À tarde, portanto, aqueles que não tinham sido presos, obviamente, conseguimos estar com a escritora Maria Lamas, portanto, uma oposicionista, e então estávamos numa garagem perto da estação de Vila Franca e então, a certa altura, ela começou a fazer a sua intervenção e ouvimos um barulho, um estrondo, uns pontapés, qualquer coisa na porta, e então era a polícia de choque que tinha cercado toda a zona, e então alguns elementos da comissão organizadora da iniciativa conversaram, portanto, com a polícia, e então conseguimos, digamos assim, sair daquele espaço sem sermos presos. Digamos que estes acontecimentos começam a marcar a minha consciência política. Em 1968 surge, portanto, como aluno do curso montador eletricista, surge o aumento das chamadas atividades circunscolares, ou seja, as designadas propinas. Portanto, e foi um aumento substancial. Rapidamente os alunos se começam a organizar e a contestar, portanto, aquela medida do Ministério da Educação. Penso que na altura o ministro era o José Hermano Saraiva. Nessa época começam a gerar-se determinadas contestações em variedíssimas escolas. E há um episódio marcante. Nós conseguimos realizar um plenário no ginásio da escola, portanto, por volta das 9 da noite. Mas nesse dia do plenário, eu e o meu irmão não fomos trabalhar. E então arranjámos um lençol da nossa cama, um lençol branco, e durante a manhã fomos escrever, lutamos pelos nossos interesses. Pusemos a secar e então enrolámos depois o lençol e levámos para o dito plenário. Portanto, a reunião inicia-se com uma intervenção no palco por parte do diretor, os alunos estão no ginásio da escola, pronto, e digamos, o diretor tenta-nos explicar as razões e os motivos do aumento das propinas. E nós, a determinada altura, começámos a dizer que não, e então saímos da Escola Industrial Afonso Domingos e à porta da escola hasteámos, digamos assim, o pano, lutamos pelos nossos interesses, havendo uma grande ovação dos presentes. Nós tínhamos a informação de que os alunos da Patrícia Prazeres e os alunos da Nuno Gonçalves, que se encontravam, digamos assim, ligados à nossa escola, mas os alunos da Patrícia Prazeres era do comércio. Digamos, nós tivemos a informação que aqueles alunos se preparavam para pagar as propinas, para se ter. Bom, dali saímos numa delegação em direção, digamos assim, ao bairro do Beato, e há uma cena extremamente interessante. Há duas senhoras velhotas que vêm, digamos assim, à janela. O que é isto? Isto é a Revolução. E aquilo marcou-me. Portanto, estamos a falar em 1968, dali dirigimos à Escola Patrícia Prazeres, onde, digamos assim, algumas dezenas de alunos da delegação da Afonso Domingos, conseguimos entabular conversações com os nossos colegas, então com o firme propósito de que eles não iriam ceder. Depois dali dirigimos à Escola Nuno Gonçalves e a determinada altura entrámos dentro da escola, algumas dezenas de alunos, entrámos dentro da escola e um contínuo da escola, propositadamente, parte alguns vidros numa das portas que dava para o campo exterior,
mas para o campo onde se jogava futebol, no espaço da escola. E então chamam a polícia de choque, a polícia vem, nós corremos, fugimos dali, e à meia-noite eu vejo numa delegação de alunos, na Praça Paiva Couceiro, a delinear estratégias do que é que nós deveríamos fazer a seguir. Em 1969, sensivelmente próximo de outubro dessa época, o meu pai leva-me, digamos assim, a um sítio, mais o meu irmão, à chamada sede da Comissão Democrática Eleitoral no Campo Pequeno. Ou seja, quando o Salazar cai da cadeira em 1968, há a chamada Primavera Marcelista, entretanto a PIDE deixa de ser PIDE, passa para a Direção-Geral de Segurança. No entanto, os métodos, as prisões, a repressão continua, enfim, e essa fachada eleitoral em 1969, concorrência das eleições para a Assembleia Nacional, onde concorre também a Comissão Eleitoral Unida Democrática e a chamada Comissão Democrática Eleitoral. O meu pai levou-me à sede da CDE e eis quando eu começo a subir as escadas, vejo uma série de pessoas, vejo um comunicado da CDE dirigido à população da cidade de Lisboa, só consegui ler metade do A4, entro na sede da CDE, vejo jovens, pessoas de vários sítios, e obviamente que começo a perceber um determinado tipo de conversa que não era normal na sociedade. Começo a conhecer, digamos assim, várias pessoas, a Maria Eugénia Varela Gomes, o Jorge Sampaio, João Gaspar Teixeira, o Pinto Bandeira, o Joaquim Mestre, a Cília Ariosa Feio, etc. E posteriormente dá-se a criação do chamado Movimento da Juventude Democrática, que era uma estrutura juvenil, onde englobava jovens trabalhadores estudantes e jovens estudantes. O movimento alarga-se, cria-se uma comissão ligada ao movimento sindical, uma comissão ligada ao trabalho das escolas e ligada, portanto, também às empresas. E, entretanto, eu começo a escrever uns textos sobre sindicalismo. E é interessante que começa a haver, digamos assim, uma ascensão do movimento sindical, onde várias direções sindicais começam a ser tomadas por trabalhadores que não se reviam no regime na altura, o sindicato dos bancários, o sindicato dos escritórios, o sindicato dos caixeiros, o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos técnicos de desenho, o sindicato dos eletricistas, na qual eu, a determinada altura, me vejo também envolvido, digamos assim, com colegas do meu trabalho, em reuniões no sindicato dos eletricistas, a discutir os contratos coletivos de trabalho. Bom, relativamente à situação do movimento da Juventude Democrática, nos finais de 1970, elaborámos um documento de revisão à Constituição. Então, constituímos várias brigadas na zona oriental de Lisboa para, digamos assim, proceder à sua distribuição. E é na mata do bairro da Madre Deus que nós combinámos às 9 horas e então de diferentes brigadas, com o responsável de cada uma das brigadas, assim delineámos a distribuição desses documentos em brigadas de 3 pessoas, de 3 jovens, desses documentos em toda a zona oriental de Lisboa até Marvila. À meia-noite encontramos novamente na Mata da Madre Deus para fazer o ponto da situação e há um jovem responsável de uma das brigadas que faltou. Faltou, ficámos um bocado preocupados com o que é que se tinha passado. Tivemos a informação que 2 jovens que se encontravam numa daquelas vilas operárias com caixas do correio a distribuir o respectivo documento, a dada altura surge um guarda noturno. Os jovens não tiveram lucidez, portanto, aliás, o responsável
como já tinha acabado a sua tarefa, não se manteve no grupo, abandonou o grupo, e eles não tiveram destreza, enfim, de fugir. O guarda noturno leu parte do comunicado e apercebeu-se que era um conteúdo contra o regime, contra o presidente, etc. E então, a certa altura, saca da pistola, prende-os e leva-os para a esquadra do Beato. Portanto, a partir daqui começam a ocorrer um conjunto de prisões. O Lindo Carvalho, que foi deputado à Assembleia da República, o Cipriano Dourado, o engenheiro Fonseca Ferreira, que trabalhava no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Campeão, o José Manuel Veríssimo, portanto, que foi preso, o Raimundo Santos, que foi preso, o Fernando Gomes, pronto, e outros elementos são presos, e eu sou o último a ser preso. Aliás, eu tive a percepção, portanto, pela informação que me ia chegando, eu falei com os meus pais, pedi ao meu pai para me guardar um conjunto de livros e até, olha, tinha 2 rolos de fotografias, um rolo de fotografias de uma, digamos assim, daquele episódio da Maria Lamas em Vila Franca de Xira, que eu tinha guardado comigo, portanto, e algumas publicações. Pedi ao meu pai para me guardar, porque tive a percepção de que ia ser preso. E tomei a decisão, eu não vou fugir do país. E exatamente uma semana antes de ser preso, vou ao escritório do Dr. Jorge Sampaio, portanto, funcionava ali na rua Duque de Palmela, perto do Marquês de Pombal, e então contei-lhe o que é que se estava a passar, e ele rapidamente me diz, olha, Eugénio, tens aqui, digamos assim, um escrito que depois passas por uma folha de papel de 25 linhas ou 35 linhas, papel azul, e então fazemos uma procuração, e então, se isso ocorrer, portanto, se a tua prisão ocorrer, portanto, serve para eu ser teu advogado. E no dia 27 de janeiro de 1971, pelas 10 horas da manhã, estava a falar com o chefe dos torneiros mecânicos, o Miranda, olha, sobre a guerra colonial. E eis que alguns colegas meus, Eugénio, estão à tua procura e tal, e não sei o quê. E eu, conscientemente, digo assim, já está. Dirigi-me ao local da minha secção de eletricidade, perto digamos assim, da bancada das ferramentas, e vejo uns elementos estranhos. Estava o chefe da oficina, que era o Félix, o meu chefe, que era o oficial, o Marques, e o responsável da oficina, que era o Fortuna. E vejo 4 pessoas estranhas, eram elementos da PIDE. E rapidamente dirigem-se-me a mim e diz-me, como é que você se chama? E obrigam-me a abrir a gaveta das ferramentas que tinha um livro de Fundamentos de Economia Política, uns textos de sindicalismo que eu estava a escrever para serem publicados no boletim do Movimento da Juventude Democrática, e a chamada procuração dirigida ao Jorge Sampaio. Então você já sabia que ia ser preso. Portanto, é a expressão da PIDE. Dali sou enviado, colocam-me dentro de um carro preto, com 2 PIDEs ao lado, e o motorista e um PIDE à frente, e dali começam os empurrões e as provocações antes de chegar, portanto, à sede da PIDE na António Maria Cardoso. Portanto, cheguei à sede da PIDE na António Maria Cardoso, sou colocado numa sala de interrogatório, e começam imediatamente as perguntas, os encontrões, e passado uma hora fazem-me uma acariação com um estudante da Escola Industrial Fonseca Benevides. Era o único estudante e era a única pessoa que sabia onde é que eu trabalhava. Fazem uma acariação
E então, você conhece este senhor aqui? Não? Eu disse imediatamente que não. Sou levado novamente para a sala do interrogatório e então começam o processo das chamadas torturas físicas e psicológicas, os espancamentos, e com esta expressão: não vale a pena você estar a negar. Nós sabemos 90% das suas atividades. Portanto, faltam apenas 10%. Os PIDs são substituídos de 3 em 3 horas e, a dada altura, um dos PIDs coloca-me um bloco de notas em cima da mesa para dizer: não vale a pena você estar a negar. Olhe, você escreve, digamos assim, aqui as suas atividades, ninguém sabe e depois é libertado. O silêncio, 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 até sensivelmente à meia-noite, para onde sou transferido novamente, através de um carro celular, para a cadeia do Forte de Caxias. Passado 2 dias, estava a jantar, portanto, eu estava virado para o lado das traseiras, não para o lado de Monsanto, mas para as traseiras, e sensivelmente aí por volta das 6h30, o guarda prisional abre o postigo da cela e diz-me assim: prepare-se para ir à polícia. E eu pensei, bom, agora elas vão doer. Vão doer, dali vou para António Maria Cardoso, portanto os interrogatórios continuam, portanto os espancamentos iniciam-se novamente, e eis que ao fim de portanto está prostrado portanto no chão, do lado direito, na porta, surge-me o subinspetor Tinoco. Portanto, os interrogatórios eram comandados pelo chefe de brigada Santos Costa. Entretanto, surge-me o subinspetor Tinoco, com as mãos na cabeça. Então, o que é que lhe aconteceu? Você é do Benfica ou do Sporting? Ai, a sua mãe está tão doente. Você pode resolver rapidamente a situação. Bom, e este processo continua de tal forma que tive uma crise nervosa, fiquei inconsciente, não sei o que é que se passou. Sei que sou levado para uma sala na António Maria Cardoso, e eis que ao fim de várias horas, não sei de quanto tempo, por volta das 4 da manhã, já na cadeia do Forte de Caxias, abro os olhos, portanto semicerrados, e vejo 2 PIDs na cela de isolamento e o chefe dos enfermeiros. E eis que, de repente, os membros superiores se começam a torcer neste movimento que eu estou aqui a executar. Esta situação leva a uma agitação imediata do chefe dos enfermeiros. Sei que leva uma injeção, e daí só me lembro acordar numa cela de regime normal, não sei por onde é que andei, numa cela de regime normal, com os 2 primeiros jovens que tinham sido presos pela PIDE. E ao fim de 10 dias, digamos assim, o guarda prisional: olha, prepare-se para sair, sou levado num carro celular em direção a António Maria Cardoso, praticamente quase que não podia andar, e dali sou libertado com uma caução de 3 contos. Os meus pais vêm buscar, portanto, não podia praticamente andar. Portanto, saí com uma caução de 3 contos. Ao fim, digamos assim, de 2 meses e meio, em março, por decisão do Tribunal Plenário, a caução é-me aumentada, passa de 3 para 30 mil escudos. Em 20 de novembro de 1971, sou de novo preso em casa, e, digamos assim, onde sou enviado para Caxias. Aliás, os interrogatórios já não eram feitos na António Maria Cardoso, mas eram feitos já no Reduto Sul do Forte de Caxias, e o chefe de brigada Santos Costa
com um objeto em cima de uma mesa, diz assim: então, cá estamos, você agora não vai sair daqui tão depressa. E de repente afasta aquele objeto e aquele objeto cai. Aquilo era um tipo de carga plástica, aliás, tinham havido, salvo erro, alguns rebentamentos. Portanto, tinha havido um rebentamento na Escola Prática da PIDE, salvo erro, da Ação Revolucionária Armada, no Centro Cultural da Embaixada dos Estados Unidos, na Avenida do Clolé, um atentado no navio Cunene, na Rádio Marconi, etc. Portanto, então você é um dos autores. Bom, e obviamente que esta conversa continua e dali vou, portanto, para a cadeia de Caxias, onde vou-me encontrar, digamos assim, com companheiros e camaradas que estavam presos em celas de regime normal. Portanto, a prisão dura entre 1971, entre 20 de novembro de 1971 até o dia 15, mas, entretanto, eu venho a conhecer o José Pedro Soares preso na cadeia. O José Pedro Soares tinha estado, salvo erro, 20 e tal dias na tortura do sono. Eu vi, digamos assim, as marcas dos espancamentos que ele tinha levado nas pernas, as cicatrizes, nas costas, inclusivamente uma camisa branca que ele tinha ficou colada ao corpo, dos maus tratos que a PIDE lhe tinha infligido, e isto me marcou-me profundamente. O José Pedro Soares também estava com o Fernando Rosas, com o Diogo Velez, com o João Camilo, com o Aureliano, que era estivador, com o Raimundo, que tinha sido um dos meus colegas, que tinha sido preso e que estava ligado ao meu processo, e enfim, conheço várias gente, e então há aqui uma faceta interessante que tem a ver com a organização da vida dos presos enquanto cela da prisão. E poderei dizer que foi a primeira vez que eu aprendi a jogar xadrez. Aprendemos, portanto, onde fiz o aprofundamento dos meus estudos em História, em Matemática, digamos, cada um dos presos que tinha a sua experiência e a sua formação, nós organizávamos com sessões de explicações, passa a expressão, e então, portanto, apercebíamos disso. Isto foi um elemento importante do ponto de vista do trabalho e da organização coletiva da cadeia. Então fazíamos vários campeonatos também relativamente aos jogos de xadrez. Sou libertado, portanto, em 15 de junho de 1972, prisão remível a dinheiro de 15 escudos diários, 20 meses de prisão remível a dinheiro. Entretanto, conseguiu-se solidariedade e então sou libertado. No dia 1º de maio de 1973, sou novamente preso, eu, o meu irmão e o meu pai. O meu irmão é apanhado nas traseiras do quintal pela PIDE, com uma pistola, a minha mãe levada em lágrimas, e então somos colocados em carros da PIDE e dali fomos para o Reduto Sul do Forte Caxias. Portanto, dali somos interrogados várias vezes durante vários dias. Eu vou para uma sala de interrogatório e então estava o Vítor Agostinho, que é um dos dirigentes da Voz do Operário, estava na sala do interrogatório. Eu conheci-o, fingi que não o conheci, obviamente, mas entretanto o PIDE ausentou-se por breves momentos da sala e rapidamente o Vítor coloca as mãos em concha e eu coloco um pé lá em cima, porque no topo da parede havia um objeto estranho. E levantámos aquele objeto e então o que é que nós descobrimos?
descobrimos um microgravador que estava envolvido numa esponja. Bom, e então deparámos, olha isto, estás a ver? E eles gravam tudo aquilo que se passa aqui dentro. E então, eu aqui faço um parênteses, 15 dias após o 25 de Abril, pude ver a sala dos gravadores e então tive consciência de que a sala dos gravadores estava diretamente ligado com cada uma das salas dos interrogatórios. Mas, entretanto, há um episódio muito interessante que ocorre numa sala de interrogatório ainda em 1973. Estava eu a comer e eis que olho para uma colher e começo a observar a colher. E a colher era uma colher diferente de todas as colheres que eu alguma vez tinha visto. E então essa colher estava escrita. E então dizia coragem, firmeza, resiste, não fales. Isto em letras tão pequeninas. E aquilo encheu-me de facto de uma grande alegria e de uma grande coragem. E então este facto desta colher foi marcante. O meu pai, portanto, é libertado ao fim de 15 dias. Eu e o meu irmão teve a tortura do sono, 4 dias e salvo erro, 3 noites. Não falou, como eu e como outros companheiros. E então eu e o meu irmão somos libertados ao fim de 27 dias. Volto à prisão a última vez, portanto, no dia 6 de abril de 1974, durante a tarde, estava juntamente com cerca de 43 companheiros, rapazes, raparigas, etc., numa reunião da oposição na chamada Cooperativa Forja, que era uma cooperativa de livros que estava em formação, portanto, situada próximo do cemitério de Benfica, e eis que por volta das 3, sensivelmente 3h30 da tarde, batem à porta de uma forma violenta e então deparámos com várias carrinhas da polícia, portanto, com o capitão Pereira, a dizer que não era o capitão Maltês, que era o famigerado comandante da polícia de choque. Eu não sou o capitão Maltês. Entretanto, somos presos, dali fomos enviados para o Governo Civil e eis que há um episódio muito interessante que ocorre durante o nosso trajeto para o Governo Civil. Próximo da pastelaria Riviera, em Benfica, na parte lateral do Jardim Zoológico, eu vejo o jornalista José João Louro, muito amigo, e o jornalista, que, salvo erro, era jornalista do Diário de Lisboa na altura, olha e fica espantado porque começa a haver pessoas conhecidas. E eu faço um pequeno sinal. Passando as carrinhas da polícia, ele dá uma volta e rapidamente corre em direção a Sete Rios e vai fazer alguns telefonemas. Se não é quando nós chegamos ao Governo Civil e há já uma pessoa ou duas, salvo erro, da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que se apercebeu, enfim, por informações do Zé João Louro, do que é que estava a passar. E então começam a questionar o que é que estava a ocorrer. Portanto, no Governo Civil somos separados, rapazes para um lado, homens para um lado, raparigas para o outro, e dali somos enviados diretamente para Caxias, onde chegámos sensivelmente por volta da meia-noite, e quando entramos dentro da cadeia, do lado esquerdo, entramos num túnel, e dali vamos para umas casamatas que não eram utilizadas desde os anos 60. Uma coisa indescritível. Descemos umas escadas e entramos em duas grandes salas
pronto, com tarimbas, com um cobertor, e deparámos, digamos assim, com um ar pouco respirável, digamos assim, a água escorria pelas paredes, com uma umidade brutal. O Rúben de Carvalho e o Ezequiel, que digamos assim, sofriam de asma, tinham dificuldades em respirar. Portanto, eles tinham que, durante meia e meia hora, pedir ao guarda prisional para se dirigirem próximo das grades para poderem respirar. Permanecemos durante alguns dias naquela situação e então começámos a separar. E, a dada altura, portanto, sou enviado para uma cela, daquelas de regime normal, onde estão 3 presos, o Rúben de Carvalho, mais 2 presos que eu não conhecia, e a dada altura, próximo das grades, o Rúben de Carvalho, portanto, diz-me em voz baixa: não fales, resiste. E foi extremamente importante e significativo estas palavras que eles nos disseram. Portanto, dali sou levado para uma cela de isolamento, onde está um dirigente associativo, o Pedro Ferreira de Económicas. Bom, e nós rapidamente, para quebrar o isolamento, porque ouvíamos vários passos no teto, digamos assim, olha, vamos tentar falar com quem está aqui, porque portanto, tínhamos a percepção de que seriam as mulheres que, enfim, na hora do recreio andavam ali a passear. E então combinámos a seguinte situação: com um pau de vassoura, na casa de banho, tentar contactar com as presas que estavam em cima, e ficavam de fora da casa de banho para vigiar, digamos assim, qualquer movimento esquisito do guarda prisional. E assim começa a ocorrer a nossa conversação com uma rapariga chamada Fátima, que também foi libertada no dia 27 de abril à meia-noite, e então começámos a saber de uma série de prisões. Ao lado da minha cela conseguimos saber quem é que estava preso: o Pedro Fernandes, que posteriormente ao 25 de abril veio a ser o presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Torres Vedras, e do outro lado o escritor Mário Ventura Henriques, que veio depois a ser, digamos assim, o diretor do então Diário Popular. O Pedro Ferreira, portanto, é libertado no dia 23. Bom, e no dia 24 de abril, pronto, vejo assim um semblante esquisito, e no dia 25 de abril ainda mais. Ou seja, no dia 25 de abril, o guarda prisional abre o postigo e diz-me o seguinte: você não vai ter o recreio. Entretanto, eu, como estava virado para Monsanto, apercebo-me de um movimento ininterrupto de pides andarem de um lado para o outro. E eu achei de facto aquilo estranho. Bom, deitei-me. Portanto, no dia 25 de abril, nós não nos apercebemos, ou eu não me apercebi, quer dizer, apercebi-me que havia qualquer coisa, mas do que é que se estava a passar no país. E então, por volta das 4 da manhã, ouço um grito dado por um preso que estava já em regime normal. E eu não me apercebi do que é que se tinha passado, não consegui perceber, já não dormi, portanto, e assim me mantive. Por volta das 7 da manhã, sento-me numa cadeira, no topo de uma cadeira, estava virado para o lado de Monsanto, e então do lado esquerdo eu começo a reparar uns pontos negros. Entretanto, estranho, porque já não era a GNR que guardava a prisão.
era um corpo de paraquedistas que depois, mais tarde, vinha saber que era o comandante Matos Serra. Pronto, e esses pontos negros começam a aumentar. E eu acho estranho. Eu digo assim, o que é que se está a passar? Digamos, isto é de facto, é indescritível, digamos assim, nós a perceber de facto que algo estava a acontecer e que, enfim, nós ficamos numa grande tensão, estávamos numa grande tensão, já também no dia 25 havia uma grande tensão no ar, não sabia o que é que estava a passar, e então esses pontos negros começam a aumentar. E eis que, sensivelmente por volta das 9h30, eu ouço do exterior da cadeia o som de um claxon de um automóvel. E então começa a perceber que era uma mensagem que estava a ser transmitida, que depois, mais tarde, vinha saber que tinha sido esse meu companheiro de prisão, o Pedro Ferreira, que do seu claxon do automóvel no exterior da cadeia estava a comunicar para dentro da cadeia. E então percebemos que tinha havido um golpe. Portanto, estes pontos negros começam a aumentar e, sensivelmente, por volta das 10 da manhã, olho para baixo e então vejo uma delegação de advogados, de elementos da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, o Jorge Sampaio, o Francisco Sousa Tavares, o Miguel Sousa Tavares, o advogado Manuel João da Palma Carlos, a Maria Eugénia Varela Gomes, a Cília Ariosa Feio, o José Francisco, aquele meu amigo José João Louro, jornalista, que também estava nessa delegação e que nos tinha visto sermos presos no dia 6 de abril, portanto, perto de sua casa, portanto, em Benfica, o Joaquim Mestre, o José Cardoso Pires, a Maria Sofia de Mel Breiner, a escritora. Pronto, e de facto há aqui um momento, digamos assim, de grande explosão e de facto alguma coisa estava a acontecer. E então começam a haver gritos de presos, portanto, da prisão, e a dada altura, creio que o comandante Xavier, salvo erro, delegado da Junta de Salvação Nacional, abre o postigo da cela de isolamento e pergunta-me como é que eu me chamava e do que é que eu era acusado. Disse-lhe o meu nome, Eugénio Ruivo, e era acusado de ser membro do Partido Comunista Português. Abre a porta e começa a abrir as outras portas e eu começo a ver outros companheiros. E há uma situação que me marca. Há um preso alto, forte, que depois, mais tarde, vinha saber que era o José Carlos de Almeida, ex-funcionário do PCP, estava em tortura do sono, portanto há 4 dias, tinha sido, salvo erro, preso no Porto, estava em tortura do sono, não diz quem era, do que é que era acusado, e manteve a sua postura até à libertação, porque ele não sabia bem exatamente o que é que estava a acontecer. E vamos para o hall da prisão, e então, portanto, os abraço o Álvaro Pato, o João Pedro, o Pedro Fernandes, que vejo o Zé João Louro a correr para ele, a abraçá-lo, a Elvira Nereu, a Helena Neves, enfim, e muitos outros presos, pronto, que estavam, o Vítor Dias, o Manso Pinheiro, o Fernando Correia, e enfim, foi, digamos assim, uma explosão de grande alegria. E a dada altura, o comandante Xavier, portanto, estávamos todos reunidos, dá a informação de que tinha havido um golpe de Estado, de que era Spínola
portanto, que estava à frente das coisas, mas alguém acha esquisito este desenvolvimento. Mas, no entanto, digamos assim, ele dá-nos a informação e, de repente, há uma ordem do general Spínola dizendo que nem todos os presos iriam ser libertados. E então regressámos novamente à cela da prisão. Portanto, aqui gritávamos pelas grades a exigir a nossa libertação e ouvíamos do exterior milhares de pessoas que exigiam a imediata libertação de todos os presos políticos. E, de facto, há um grande período de tensão, o porquê o recuar, o porquê não sermos imediatamente libertados, e eis que, sensivelmente, por volta das 3, 4 horas, de novo sou libertado da cela de isolamento e então os presos que se encontravam na cela de isolamento começámos a conversar sobre aquilo que se estava a passar. Bom, e obviamente há grandes interrogações e ao fim da tarde, sensivelmente ao fim da tarde já, nós tomámos uma posição, porque já creio que havia contactos também com os presos políticos que se encontravam em Peniche, onde alguns oficiais do movimento das Forças Armadas, alguns oficiais, creio que ligados à Força Aérea e ao Corpo de Fuzileiros, que aliás o Corpo de Fuzileiros, creio que era comandado pelo comandante Xavier, era, digamos assim, um outro corpo que, digamos assim, fazia guarda à cadeia. Havia os paraquedistas e havia o corpo de fuzileiros. E pronto, e de vez em quando as informações vêm-nos sendo transmitidas e então tomámos a posição inequívoca. Ou saem todos ou não sai ninguém. À meia-noite começámos a sair da libertação, começámos a sair da prisão. E então corro em direção ao meu pai, à minha mãe, vejo a Helena Pato, vejo o Orlando Pauleta, vejo o José Francisco e vejo a Maria Eugénia Varela Gomes, a Cecília Ariosa Feio, que enfim que estiveram, digamos assim, no processo de negociação para exigir a nossa libertação, a quando, digamos assim, da delegação que reuniu juntamente com os responsáveis, portanto, na altura da prisão. É indescritível, digamos assim, todo o ambiente e todo o clima que nós vimos, portanto, no exterior. E dali fui até ao Rossio e então vi as milhares de pessoas na rua e foi, digamos assim, uma alegria impressionante e ver todo aquele povo na rua. E então foi de um grande clima e de uma grande solidariedade e lembrei-me de todos os ex-presos políticos que pelas cadeias e que por este país, enfim, não tiveram a oportunidade de ver, digamos assim, um pouquinho o seu trabalho que fizeram, uns na clandestinidade, outros na prisão, outros organizados em várias vertentes.